Olá, pessoal! Vamos falar um pouco nessa aula sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton afirma que um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, isto é, um movimento retilíneo uniforme, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Essa lei também é chamada de lei da inércia ou princípio de inércia, e como o próprio nome já diz, foi concebida por Isaac Newton. Ele se baseou nas ideias de Galileu Galilei sobre a inércia para poder formular essa lei. Mas o que é inércia? Inércia é a resistência oferecida por um corpo à alteração de seu estado de repouso ou movimento. Assim, a tendência de um corpo que se encontra em repouso é continuar em repouso, ao menos que alguma força externa passe a atuar sobre ele. Da mesma forma, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo em movimento é nula, ele continuará a mover-se. Neste caso, o corpo terá um movimento retilíneo uniforme. MRU, ou seja, o seu movimento será em linha reta, por isso o nome retilíneo, e uniforme significa que ele terá sempre a mesma velocidade. É importante salientar também que quanto maior a massa do objeto, maior a inércia, ou seja, maior a resistência que esse corpo, esse objeto oferecerá à alteração do seu estado. Falando um pouquinho sobre o MRU. Olha, em um tempo de 0 segundos, a velocidade é de 10 metros por segundo. Passado um certo tempo, ou seja, em um tempo igual a 1 segundo, a velocidade permaneceu em 10 metros por segundo. E para um tempo de 2 segundos, a velocidade também permanece em 10 metros por segundo, ou seja, para qualquer tempo, a velocidade é constante. E lembrar sempre que este corpo está se movendo em linha reta. Tratando um pouquinho sobre os exemplos de inércia. Quando estamos dentro de um ônibus em pé e esse ônibus ele freia bruscamente, por inércia somos atirados para frente. Por quê? Ao frear, esse ônibus recebe uma força externa, denominada força de atrito. Os objetos que estão dentro desse ônibus tenderão a manter o seu movimento. No entanto, por inércia, eles serão atirados para frente. Ao puxar bruscamente a toalha que cobre uma mesa, os objetos que estão em cima, por inércia, ficarão no mesmo lugar. Ou seja, os objetos estão em repouso e tenderão a permanecer em repouso. Por isso, quando puxamos a toalha, os objetos permanecerão no mesmo lugar e só a toalha sairá. Vocês podem ver esse vídeo digitando esse link. É muito legal. Vocês acham que os objetos permanecerão aqui ou algum irá cair? Por fim, o uso do cinto de segurança baseia-se também no princípio de inércia. Por quê? Os passageiros de um veículo, ao colidir com outro veículo ou numa freada brusca, eles têm a tendência de continuar o movimento. Desta forma, sem o cinto de segurança, eles podem ser arremessados para fora, como nessa primeira imagem. Já com o cinto de segurança, ele oferecerá uma restrição ao movimento. Com isso, ele ficará restrito ao carro, tá bom? Fala galera, beleza? Vamos continuar falando um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. E a gente viu que ela diz que todo corpo deve permanecer no estado de repouso, a não ser que haja uma força resultante sobre ela. Ou seja, enquanto a força resultante for nula, ela vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, um movimento uniforme, em linha reta. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente vai ver um exemplo aqui. A gente tem esses pontos, essas letras. No primeiro caso, a letra A, a gente tem um objeto em repouso. Na letra B, a gente tem dois corpos empurrando esse objeto, duas pessoas empurrando os objetos em sentidos opostos. Porém, para esse caso, a gente vai dizer que a mesma força que o da esquerda está aplicando é a força que o da direita está aplicando. Então, nesse caso, a resultante vai ser nula, certo? A gente viu numa aula anterior que quando duas forças estão em sentido ao contrário, e mesmo módulo, mesmo número, vamos dizer assim, então eles vão ser a força resultante zero. Então o objeto vai estar em repouso ainda. Agora, no objeto C, os dois corpos, as duas pessoas estão empurrando o objeto na mesma direção, no mesmo sentido. Então, as forças vão se somar. Então, se as forças se somam, a resultante não vai ser mais zero, certo? Então, vai ter movimento ali. Então, a lei de Newton diz que vai ter movimento. Agora, na letra D, é a bola, um esporte que todo mundo gosta, que é o futebol. A maioria gosta. E, por exemplo, num gol, quando você faz o gol, a bola de gol de pênalti, por exemplo,
A bola tá ali na marca do pênalti. Você chutou, correto? Você exerceu uma força ali com seu pé. A bola que estava em repouso vai tender a se movimentar porque você aplicou a força. Ela vai estar em movimento aqui no ponto F. E, no caso do gol, claro, quando ela entrar, a rede vai fazer uma força também nela, nesse sentido. E essa força vai fazer com que ela pare de se movimentar, como ela estava movimentando na letra F, e caia, fique em repouso. Então, esse é o conceito de lei de Newton. Enquanto não houver uma força sendo aplicada, ela vai tender a ficar em repouso. Bom, pessoal, nós vamos ver agora um exemplo mais do nosso cotidiano. Nós vamos ver como a primeira lei de Newton se aplica ao ônibus. Aqui nós temos um ônibus parado, fechado, e nós vamos analisar a situação de uma mulher, de um pêndulo e do gazelle, quando o ônibus está parado e começa a se movimentar. O gazelle, nesse caso, ele é usado para encher bexiga porque ele é um gás mais leve do que o ar. Por isso ele vai ter um movimento um pouco diferente da mulher e do pêndulo. Vamos ver o que acontece. O ônibus começa a se movimentar, nós vemos que a mulher e o pêndulo tendem a ir para trás e a bexiga de gazelle ela vai para frente. Por que isso acontece? A mulher, os três corpos estavam parados. Quando o ônibus começa a se movimentar, a mulher tende a continuar parada. Por isso que o ônibus vai para frente e ela vai indo para trás, para continuar na posição que ela estava. O pêndulo é a mesma coisa. Então ele fica oscilando um pouco porque ele está suspenso. Ele é uma corda presa no teto do ônibus. E o gazelle, ele apresentou um comportamento diferente. Ele praticamente fez o mesmo movimento do ônibus. Ele foi para frente porque ele é mais leve do que o ar. E vamos ver também o que acontece quando nós paramos esse ônibus. Nós vemos que a mulher e o pêndulo tendem a ir para frente e o gazelle ele vai para trás. Mesma coisa. A mulher estava em movimento, o ônibus parou, ela tende a continuar nesse movimento, por isso que ela acaba indo para frente. Nesse caso, né, porque a cadeira é de rodinhas e ela não está presa. O pêndulo é a mesma coisa, ele estava em movimento junto com o ônibus parou e ele tende a continuar esse movimento. O gazelle, por ser mais leve que o ar, ele acompanha o movimento do ônibus. O ônibus está parando, ele está indo para trás também. Bom, é por isso que quando a gente está num ônibus, a gente tem que segurar, porque senão a gente vai fazer esse movimento que a mulher está fazendo quando o ônibus começa a acelerar, a gente vai tender a ir lá para o fundo, e quando o ônibus parar bruscamente, a gente tende lá para frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, e até o próximo vídeo.